Bom dia, agora são 10 horas e 42 minutos. Iniciamos mais uma transmissão ao vivo, direto da Prefeitura de Rio Preto. Nós estamos ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura, pela TV Câmara de Rio Preto e também pela Rádio Educativa FM. Essa é a nossa transmissão ao vivo de número 123, desde o início da pandemia. Quem está aqui ao meu lado e vai fazer a atualização dos dados é a gerente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto, Andréa Negri. Bom dia, Andréa. Bom dia, Ademir. Bom dia a todos. Então, vamos iniciar a apresentação dos casos de coronavírus aqui do município, a situação epidemiológica. Até o momento, nós temos 95.248 pessoas notificadas com estado gripal, representando 90% de tudo que foi notificado. Nós temos 84.857 pessoas testadas, 60.620 destes negativos e 24.234 casos confirmados. Desses confirmados, temos 654 óbitos, representando 2,69% de letalidade. Recuperados, nós temos 21.378, representando aí 88% de recuperados. Profissionais de saúde, 2.480 e síndrome respiratória aguda grave, 2.556 pessoas que internaram com a doença aí num estágio moderado e grave, representando 10,5%. O coeficiente de incidência aqui do município dessa doença está em 5.261 casos para cada 100 mil habitantes. Então, da atualização de ontem para hoje, levando em conta aí que teve o feriado, e os laboratórios geralmente não funcionam no domingo e no feriado, então nós tivemos aí 9 novos casos confirmados da doença e 1 óbito confirmado da doença nessas últimas 24 horas. Todos esses 9 foram por PCR, que é aquele exame que identifica uma infecção recente. Próximo. Esse slide que a gente sempre apresenta para vocês é o percentual de positividade dos casos graves e também dos casos leves. Nas últimas semanas, a semana 40 e 41, que foi a que fechou no sábado, nós temos aí 28% na 40 de positividade dos casos leves e mantendo 28% na semana 41. Lembrando que a gente ainda tem bastante casos aí, amostras para serem processadas e que esse percentual pode mudar. E dos casos graves, a mesma coisa. Nós chegamos a 73% de positividade de tudo que internava, num período aí na semana 31, 32, que é lá para agosto. E agora, no mês de outubro, a gente chegou a descer esse percentual para 54%, quase 55%. E semana passada estávamos com 39%. Também lembrando que tem alguns casos que precisam aí ter os resultados de exames que estão aguardando. Próximo. Essa é a nossa média móvel dos casos confirmados da doença. Vocês viram que, alguns dias atrás, nós observamos uma leve tendência aí de aumento dos casos, o que preocupou muito toda a Secretaria de Saúde, porque realmente essa tendência ela começou a apresentar um aumento. E aí, na semana passada, no meados da semana passada, nós vimos que os dados representavam que tinha estabilizado esse aumento e agora uma redução leve, instável para o momento, mas ainda uma breve redução, o que é bastante importante para nós, em termos de que se nós estamos tendo menos casos, teremos menos internados e menos óbitos, que é o nosso objetivo, até a redução desses óbitos praticamente. Próximo. Então, aqui representando a síndrome respiratória aguda grave confirmada de Covid. Então, vocês podem ver que os casos confirmados de Covid internados, por data de notificação, eles vêm reduzindo aí também nos últimos dias. Lembra que naquele mesmo período que nós vimos que os dados estavam aumentando, que a situação estava podendo surgir ou aumentar demais ou reduzir, que a gente sempre falou isso, que quando uma tendência ela se apresenta, medidas precisam ser tomadas para a gente tentar reduzir aí o risco dessa doença. Então, nesse período, nessa tendência, ela, graças a Deus, ela teve uma queda, e aí com essa queda, no momento, nós estamos com 8 novos casos de Covid internados por dia, que já chegamos a ter 30 casos internados por dia, novos 30 casos. Então, isso é bastante importante, ver essa representação, porém, vocês podem ver que, em momento algum, a gente falou que a pandemia acabou, que a epidemia passou. O vírus continua circulando num
percentual considerável, entre 20% e 30%. Então, esse percentual de positividade garante essa manutenção aí do vírus circulando. Então, toda medida deve ser tomada ainda. E os óbitos, nós estamos mantendo aí uma média de 3 óbitos por dia ainda nesse período. Próximo. Como eu falei para vocês, né, dos casos leves, que a gente tem aí uma positividade de 28%, mas vocês podem ver que ainda, nessa última coluna da semana 41, nós temos os amarelos, que são os casos confirmados, os laranjas, que são a síndrome respiratória, que estão aguardando algum tipo de exame, e os negativos, que estão em azul. Então, vocês podem ver que nós temos aí em torno de 1.300 amostras da semana 41 que ainda precisam de resultado, que isso vai dizer se teve um aumento ou não do número de casos dessa semana, porém a gente pode ver que, no geral, a tendência de queda ela se manteve, né, com a nossa semana 36, a gente ainda tinha bastante casos, e aí depois ela caiu na semana 37, ficamos nesse platô aí instável da notificação, e dos casos confirmados a gente está vendo aí uma leve tendência de redução, o que é bastante importante. Próximo. O que preocupa muito ainda são os internados no momento, ou seja, aquelas pessoas de síndrome respiratória aguda grave, que tiveram alguma complicação respiratória e precisaram de uma internação. Nós estamos com 350 casos internados na data de hoje, 219 estão em enfermaria e 131 permanecem em UTI. Vocês podem ver que essa linha amarela, que é a de permanência em UTI, é essa que impacta na nossa taxa de ocupação de leitos de UTI. E ela não está caindo, ela está se mantendo. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas a isso. Quem tem um Covid, ela tem um risco de internar. E desse risco de internar, ir para uma UTI. Então, é muito importante a gente garantir essa estrutura do serviço de saúde. Próximo. Nesse slide, os casos de síndrome respiratória aguda grave que estão internados nesse momento. Então, são os 350 casos internados, sendo 131 em UTI e 219 em enfermaria. Desses 350, 158 são pessoas com Covid positivo, 75 estão em UTI e 83 em enfermaria. No próximo slide, nós podemos ver a taxa de ocupação de leitos do nosso município, dos hospitais do nosso município, que até o dia 4 nós estávamos aí com uma taxa acima de 75%, e do dia 4 de setembro nós passamos aí a fase amarela com uma taxa de ocupação menor que 75%. E vimos, né, estamos mantendo essa taxa desde então, mantendo 62%, chegamos a 50% de ocupação, e agora, ontem, nós fechamos a semana, né, começamos a semana com 54% de ocupação de leitos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós estamos com uma certa tranquilidade em relação ao sistema de saúde. Nosso sistema está organizado, está conseguindo absorver toda a população suspeita da doença e que precisa de um leito de UTI, que é a nossa maior preocupação, mas o vírus continua circulando. Então, todas as medidas devem ser tomadas. Nós vimos aí que nos locais, nos serviços, né, os comércios, as pessoas, os donos de comércio, eles têm mantido as regras, eles têm feito de tudo para garantir isso. E a população também precisa seguir essas regras, desde que tudo volte a funcionar de uma forma em que as pessoas sigam as regras colocadas, usem a máscara, não deixem de usar a máscara quando estão em público, para realmente a gente conseguir essa redução da transmissão e podermos continuar aí usufruindo dos serviços de saúde, dos serviços do comércio, serviços que a gente precisa, né, para a nossa sobrevivência. Então, é muito importante isso, que todos tenham essa consciência e mantenham-se aí se protegendo. Obrigado, André, por essa atualização. Fica aí esse importante alerta que, apesar dos números trazerem boas notícias, a nossa responsabilidade continua em evitar os tumultos, as aglomerações, fazer a higienização das mãos, usar a máscara. E antes de encerrar, em nome da Secretaria de Comunicação, eu gostaria de registrar e agradecer a presença do nosso intérprete de Libras, o Alfredo Neto, que participa da nossa transmissão por meio de uma parceria do Lar de Fátima com a Secretaria da Mulher. A próxima live da Prefeitura será na sexta-feira, às 15h30 da tarde. Uma ótima semana a todos. Cuide de si, cuide do próximo. Fique em casa.